eu diria que numa escola, que deve ser uma escola pública de qualidade, democrática, inclusiva, a reprovação não tem espaço. Não deveria existir, mas existe. As pessoas vêm e me perguntam por que eu defendo a escola pública. Eu acho que esse tema da gestão democrática na escola é um tema que nós vamos ainda falar muito nesse canal. Mas se um coordenador realmente pensa sobre a sua escola, eu acho que o maior desafio dele hoje é promover um espaço de escuta. Oi, pessoal, boa noite, que legal a gente aqui de novo. Boa noite. Hoje não está nem frio, parece que foi tanto tempo atrás. Na semana passada eu estava vestida toda encasacada com um aquecedor do meu lado, né? E hoje a gente está passando calor. Eu lembrei que tu comentou que a Juliana disse que botou mais uma roupinha para não dar tanta diferença. Hoje a gente está mais... É verdade. Semana passada a gente tinha a Juliana Rochner aqui, diretora no Espírito Santo, que vai voltar, né? Foi uma combinação dela de voltar numa próxima semana, daqui a umas 2 semanas talvez, para a gente continuar falando sobre o trabalho do gestor e dos gestores, né, nessa reinvenção da escola que a gente está chamando. Olha só, gente de São Bernardo, quem mais? Opa! Boa noite para todo mundo. Que joia! As nossas colegas Adolfinas sempre presentes, queridas. Hoje a gente tem 3 companhias muito agradáveis para conversar conosco, para falar da gestão democrática, desse lugar do professor. Então, a gente sempre fala na gestão democrática e nós falamos muito desse nosso lugar, né, Léa, da coordenação pedagógica. E a gente não tem ouvido muitos professores. E também porque a gente fala muito, e é uma coisa que eu estou tentando me policiar, quando a gente fala no papel do coordenador, no papel de formador do coordenador e tudo mais, a gente fala dos professores e usa assim, como eles, né? Nós e eles, como se fosse uma coisa distante da gente, não um grupo coeso. E aí isso me incomoda, mas eu estou falando o tempo todo, acho que todo mundo fala assim, mas toda vez que eu falo eu me incomodo, eu fico pensando como é que a gente pensa sobre isso, né? Como é que a gente sai dessa ideia de existir essa hierarquia, né? Mesmo dentro de uma proposta democrática, né? Exatamente. Pois é, eu não tô... É o Augusto ali, querido Augusto, é nosso aluno. Na semana que vem ele vai estar aqui. Eu já vou entregar para vocês o que vai ser a live da semana que vem, né? Se a gente ouviu, então, os professores, nós vamos ouvir os alunos da Dolfina e ex-alunos da Dolfina também, para falar sobre essa ideia da participação democrática na escola pública. Que joia! Beijo, Augusto! Então, eu tô há menos tempo, né, na coordenação, então, e estava lembrando, assim, de como foi começar como professora nesse processo de gestão democrática, né? E eu comecei, assim, a escola já trabalhava, cheguei meio sem entender exatamente o que funcionava, perdida, assim, né? Mas já achei muito bacana. Tanto que no meu 2º ano de Adolfina, aí eu me joguei para participar parte da comissão, porque eu queria aprender como é que era isso, como funcionava, né? Como era feita a organização. E eu acho que eu me transformei muito, não só profissionalmente falando, mas enquanto pessoa, né? Porque tu precisa aprender a se colocar, aprender a defender
as ideias que tu acredita, se posicionar, nem sempre é fácil tu se posicionar, né? E uma coisa é tu defender, às vezes, num grupo pequeno, de professores que tu tem mais afinidade. Outra coisa é tu defender a tua ideia diante de todo o grupo, né? Diante dos alunos. Enfim, eu acho que eu cresci muito enquanto pessoa nesse período de gestão democrática. Isso mesmo. E para quem não está chegando agora nas lives, né, talvez não conheça a proposta de gestão democrática da Dolfina, vocês sabem que a gente tem um site, adolfina.com.br, quer dizer, se você está chegando agora não sabe, né, mas eu estou avisando, a gente tem um site, adolfina.com.br, eu não sei se as nossas colegas podem escrever aí nos comentários, para facilitar para as pessoas, e lá a gente explica um pouco de como é o processo de gestão democrática dentro da Dolfina, como são as assembleias, como é a conferência escolar, e depois, então, dessa live, vocês podem olhar lá e tentar, né, entender talvez um pouco que não entender. Mas eu também sei que tem muita gente aí que é fã de carteirinha, né, das nossas lives, e está vindo sempre, e está conhecendo cada vez mais a nossa proposta. Agora nós temos 38 pessoas já online. Mandar um beijo para a Arlete, lá do Maranhão. Olha que legal. Então, nós somos pessoas de São Paulo, de São Bernardo do Campo, do Maranhão. Que bom, que bom. Sejam bem-vindos todos. Compartilhem, né, depois essa nossa conversa, porque é isso. As lives de terça são sempre uma conversa, né? Façam perguntas que a gente explica. Mas antes de chamar as nossas convidadas, que são as professoras da Dolfina, eu quero comentar uma coisa com vocês, eu acho que é muito importante para quem é professor e para quem defende a escola pública como eu defendo. A gente está acontecendo agora no Congresso Nacional a votação do Fundeb, né, o Fundo Nacional para a Educação Básica, e a gente sabe que sem o Fundeb não existe educação pública no Brasil. Sem o Fundeb, nós vamos entrar num caos. Né? E existe um grupo de parlamentares e de instituições que já trabalharam muito para fazer uma emenda, uma emenda à Constituição que está sendo votada agora, para manter o Fundeb para sempre, né? Esse financiamento, porque é preciso que haja um financiamento para a educação. Então, eu vou pedir para vocês, já que a gente está na live, está na internet, que vocês coloquem aí nos comentários a hashtag, né, Vota Fundeb ou Fundeb para Valer, que eu acho que é meio que uma obrigação de todos nós, professores de escola pública, defendermos isso aí. Né? Então, eu até fiz esse comentário aí, coloquei Vota Fundeb, Fundeb para Valer, e eu gostaria que vocês colocassem também, né? Porque para poder defender o ensino público, a gente precisa defender o Fundeb também. Então, 41 pessoas, a gente tem só 8 minutos de live, por enquanto tem muita conversa ainda pela frente, e eu vou chamar as nossas colegas para conversar, né? E aí elas mesmas vão se apresentar, vão dizer quem são, porque eu não sou daqui dessa coisa de... Como é que é a mesma palavra? Aqui não é aqui é tudo simples, né? Isso, aqui todo mundo é amigo, todo mundo é irmão, todo mundo se conhece. Então eu vou chamar a Juliana, a Giovana e a Carol. Sejam bem-vindas para a nossa live. A gente passa a palavra primeiro para a Juliana, e aí depois nós vamos seguindo. E vocês vão ouvindo e fazendo as perguntas, né, que quiserem. Então, tá certo. Vou começar falando, então. Eu sou Juliana Bono, sou professora. Preciso dizer que já fiquei bem emocionada, assim, porque tu disseste as professoras da Dolfina. E eu sempre digo, uma vez a Dolfina, sempre a Dolfina, né? E preciso dizer, porque é uma frase que eu falo para todo mundo, assim, a Dolfina, ela me constituiu como pessoa, né? É um dos tópicos que eu vou falar hoje, e quero começar dizendo isso, assim, que não consigo não pensar que todos têm voz em todos os espaços que eu circulo.
e da dificuldade que muitas vezes enfrentamos em função disso também, né, de acreditar que precisamos sim validar a opinião de todos, né. Então eu começo dizendo que trabalhei na Adolfina durante 8 anos, muito felizes, diferente da Leia, quando as meninas começaram com a questão da gestão democrática, me causou assim um certo estranhamento, assim, tipo, o que é isso? Não vou me envolver, como acontece com muitos processos da escola, né? Infelizmente, a gente, às vezes, em função de demandas pessoais, ou porque vem num processo histórico e cultural de não se envolver nas decisões, a gente acaba não se envolvendo. Mas daqui a pouco aquilo começou a me chamar um pouco a atenção, que eu comecei a perceber que se eu botasse uma frase lá numa determinada caixa, falando alguma coisa, a gente ia discutir aquilo na reunião e talvez aquilo acontecesse. E aqui, essa foi a minha primeira, assim, olhada, assim, podemos fazer algo diferente acontecer. E aí depois, então, num determinado momento, a Andréa Zimmer me convidou, então, para participar da Comissão da Gestão Democrática, né? E foi uma experiência ímpar para mim, né? Acho que eu me coloco muito, assim, nessa questão, eu sou psicopedagoga também, então eu vejo muito o quanto a gestão democrática ela desenvolve aprendizagem nas pessoas. E quando eu falo isso, eu falo de todos os segmentos. Acho que isso é uma coisa que é importante a gente frisar, assim. Eu vou começar falando dos professores, porque é o meu lugar, assim, de fala, especialmente hoje, né? E eu quero poder dizer, assim, o quanto, isso que a Leia já falou na entrada, o quanto a gestão democrática, ela capacita o professor para dialogar, para discutir, para decidir, e principalmente o quanto ela quebra uma questão de... que também é uma cultura escolar, da fala da sala dos professores, assim, tu viu, decidiram fazer isso. Tu viu, fizeram isso. Tu viu, fulano falou e daí fizeram. Quando a gente tem um projeto de gestão democrática que seja algo institucional, realmente, que abarque todos os segmentos da escola, a voz de todos é colocada, a voz de todos tem vez. Se eu preciso falar alguma coisa, eu vou falar, eu vou discutir. E é um processo que vai nos ensinando também a entender que assim, todo mundo quer ser democrático, né? Desde que aquilo que eu penso seja o que aconteça. Eu acho que isso também é uma reflexão importante, né? E eu vivi muito isso. E para falar disso, eu vou falar também um pouquinho da questão da condução, daquilo que a gente aprende na condução. Vocês já estão rindo, né? Essas caras de pau. Daquilo que a gente aprende na condução das assembleias e das conferências. Por que eu vou falar isso? Porque numa determinada assembleia de pais, era a minha primeira assembleia, era a primeira vez que eu estava conduzindo uma assembleia, e aí eu fazia a pergunta, por exemplo, assim, a demanda, né? Colocar papel, toalha no banheiro, tá? Digamos que fosse essa a demanda. E eu dizia, então, a demanda é colocar papel, toalha no banheiro. E daí eu falava, bom, gente, eu acho que deveria ser colocado papel, toalha no banheiro. Então, agora vocês vão votar. Quem é que... Gente, eu conduzia completamente a assembleia. E eu lembro muito da Joyce. Tu tá conduzindo. E eu nem sabia o que ela estava. Eu ficava olhando, o que será que é conduzindo? Eu ficava tentando entender aquilo. Gente, é para vocês entenderem o nível de aprendizagem que a gente vai tendo, porque daí eu preciso puxar para assim, lá agora para o lado da linguística e dizer que isso é um gênero textual oral que a gente trabalha na escola, ali conduzindo e participando de assembleia e conferência. Porque tu tem que aprender como que tu vai dizer a demanda sem fazer essa condução. Como que tu vai perguntar? Eu me lembro eu dizendo, eu pergunto sim, eu pergunto não, eu pergunto aprova, reprova, né? Tudo isso eu me lembro eu aprendendo e tentando entender como que eu ia fazer para que fosse da forma mais neutra possível, que é o papel de quem está conduzindo, né? Uma assembleia. Conduzindo não, apresentando a palavra certa. Né? Para ver como a gente aprende. E outra questão importante, falando um pouquinho dos pais agora. Tem uma cultura, principalmente a gente observa bastante na rede municipal aqui de Novo Hamburgo. O que os pais da PEMEM falam é lei, né? Os outros pais, eles não precisam participar, porque quem decide são os pais da PEMEM, né? E aí, o que acaba acontecendo? Não que a PEMEM não tenha o seu papel, não é isso que eu quero dizer, continua tendo, trabalha na organização, porém, pelo menos quando eu estava lá na Adolfina, a assembleia de pais acontecia na reunião de APEMEM. Então, não era só ali aquela diretoria da APEMEM que participava das decisões. Não, os outros pais estavam ali junto para decidir também, né, para exercer esse papel. E o que é legal, né?
Tira que sempre são aqueles mesmos pais lá que já tiveram, não sei, mais velho, já está formado na faculdade, daí agora tem o mais novo, já conhece tudo dentro da escola, então quando ele fala é aquilo. Não, isso não pode acontecer. Esse pai e o pai que chegou agora no F4, eles têm que ter o mesmo direito de fala, né? O mesmo peso de fala, eu quero dizer. Então, isso também, assim, a questão dos pais, de trazer os pais e deles entenderem o peso que eles podem ter e o papel que eles podem ter dentro da escola, que é algo que a gente fala tanto, que os pais não buscam a escola, que os pais, né? Então, acho que a gestão democrática também traz um avanço nesse sentido. E retomando uma fala minha lá do começo ainda, queria poder dizer que hoje já consigo, saindo da Dolfina, porque era algo que eu dizia para as gurias, né? A saída da Dolfina, né? Esse lugar aqui que para mim, né? Me sinto tão bem, sou feliz, gosto de trabalhar aqui. Como que vai ser sair? Quando eu saí com um pensamento assim, nossa, dá para sair agora? E eu dizia para as gurias, na verdade, a gente tinha que fazer assim, ó, todo mundo agora sair da Dolfina, cada uma para uma escola, e a gente conseguir disseminar esse conhecimento, entendeu? Porque, nossa, não é tão simples. Por quê? Porque os lugares e as pessoas, eles precisam fazer os mesmos processos, né? Então, às vezes, a gente se sente num lugar, assim, muito potente de poder chegar e dizer uma verdade, né? Que, na verdade, a gente sabe que cada um tem a sua e que cada espaço precisa construir o seu processo. Mas que, ao mesmo tempo que eu digo isso, hoje eu já consigo olhar para a Dolfina como um case de sucesso. Eu digo isso muito para a Joyce, né? A Dolfina é um case de sucesso. E eu acho que ela precisa ser olhada dessa forma pela nossa própria administração, né? Eu digo e converso com a Joyce já sobre isso, assim, no sentido de que maneira se daria uma gestão democrática a nível municipal? Como seriam assembleias? Como seriam conferências? Dá para a gente pensar nisso? O que daria para... O que mudaria, né? Acho que tem coisas que a gente já pode pensar e considerar, sim, esse processo da Dolfina, porque é um processo que a gente vê que dá certo, a gente vê que gera aprendizagem, a gente vê que gera engajamento, a gente vê nos próprios comentários das pessoas aqui, agora olhando os comentários dos colegas, todo mundo participando. Então, se fosse algo que fosse demagógico, que a Joyce falasse, mas que na real, na prática, não fosse, como a gente vê em muitos casos, mas não. Quem vive a Dolfina sabe que isso é real, né? E para terminar, puxando bem a brasa para o meu assado, eu queria poder dizer da relação da gestão democrática com a educação socioemocional. Preciso falar sobre isso também. Porque hoje, eu fui pensar sobre isso e dando uma olhada, se vocês jogarem agora competências socioemocionais no Google, vocês pegarem a primeira imagem lá das competências macro, com as habilidades, vocês vão ver que, por exemplo, a gente tem a determinação, o foco, a persistência, a responsabilidade, que são coisas que são muito desenvolvidas pelos alunos participando das assembleias, quando eles precisam, muitas vezes, defender o seu ponto de vista e, às vezes, aceitar, e aí a gente vai lá numa outra habilidade já, que é a questão do respeito, da empatia, de entender a necessidade do outro também, lá do 9º ano, entender o que o F4 está pedindo e por que dentro da realidade deles aquilo é importante. Então, são coisas que dentro do processo de assembleia e de conferência a gente vai aprendendo. E a gente tem também resiliência ao estresse, né? Quem conduz uma conferência lá em novembro, né? Tive o prazer, não sei, acho que umas 4, tem que segurar bem, porque assim, né, dá uns pega de vez em quando, né, tu tem que fazer cara de paisagem, né, entender o que está acontecendo, esperar baixar, perguntar de novo, gostaria de defender de novo, né, mais alguém gostaria de falar sobre essa demanda. Então, tudo isso culmina numa grande aprendizagem também em relação às competências socioemocionais, que é algo que, como eu sempre vou dizer, vai tornar, sim, a nossa sociedade um lugar melhor para a gente, né. Então, gostaria de finalizar a minha fala, nem sei quanto tempo eu falei, desculpa, me perdi e fui. Hoje eu encontrei uma frase do Paulo Freire, e eu preciso dizer também que foi a Dolfina que apresentou o Paulo Freire, assim, não que eu não tivesse visto antes, tá? Mas não com o nível de profundidade e prática, de novo, né? De ver aquilo acontecendo. Eu lembro do primeiro PPP que a gente foi reformular quando eu estava na Dolfina,
e eu peguei adolescência, alguma coisa, e a Joyce me deu Pedagogia da Autonomia e disse assim, ó, lê isso aqui para fazer a parte que tu tem que fazer, porque para mim, né, o que os adolescentes tinham que fazer? Eles tinham que ficar dentro da sala, não falar palavrão, entendeu? Fazer menos barulho ali na frente da minha janela, esse era o pensamento, né? E aí, me cai Pedagogia da Autonomia na mão, né? E eu vou lendo tudo aquilo, e daí eu ia lá na Joyce e dizia, Joyce, isso, olha, o que tu acha disso? Daí a gente discutia mais um pouquinho, refinava um pouquinho mais as ideias. Então eu quero terminar minha fala com uma frase do Paulo Freire que eu encontrei hoje, que eu achei linda e que eu acho que é muito propícia para esse momento, que diz que é decidindo que se aprende a decidir, né? Então, se a gente não der esse poder para as crianças, para os professores, para os pais, para os funcionários e para a equipe, né? Desde sempre, como que vai se aprender a decidir alguma coisa, né? Como que a gente vai pensar daí a nível macro, a nível, enfim, com tanta coisa que a gente tem visto, né? Então, essa é a minha fala final, assim, aprendendo que a gente, decidindo que a gente aprende a decidir. Certo? Isso, muito obrigada. Não consigo localizar na minha memória o dia que eu te dei Pedagogia da Autonomia, mas devo ter dado mesmo, porque distribuo. Eu acho que Paulo Freire tem que realmente ser lido mais nas escolas, né? Tem que ser, agora a gente está tendo o centenário, a gente tem que falar sobre Paulo Freire, né? E eu vou passar a palavra para a Carol, porque senão eu vou já começar a fazer comentário, né? E aí a gente vai ter uma live de 2 horas, né? Então, eu iniciei a minha trajetória na Rede Municipal de Novo Hamburgo em 2008. E quando eu voltei da minha segunda licença maternidade em 2016, eu caí de paraquedas na Dolfina, né? E daí eu fui, né, conhecer a escola, e daí a diretora, eu fui um dia antes de começar a trabalhar, assim, assumir turma, fui lá conhecer a escola, e a vice-diretora, na época, né, que agora é diretora, Andréa Zimmer, falou assim, eu vou te apresentar a escola e tal. E daí eu conheci, né, todo o espaço físico, conheci um pouco dos professores, a coordenação e tal. E daí ela falou assim, tu vai adorar, aqui tem gestão democrática. E eu pensei, opa, o que eu sei sobre gestão democrática? Né, eu não sei. Daí eu pensei, vamos ver o que é isso, né? Aí fui pesquisar. Aí, como eu nunca tinha lido sobre isso, porque disciplinas que englobam esses assuntos, a gente passa batido, assim, né? Tanta coisa em pouca carga horária que a gente acaba não se atendo a muita coisa. Daí eu fui ver, tá lá na LDB de 96. Daí eu pensei, nossa, eu estava no ensino médio em 96, e eu nem sabia que isso existia. Eu fiz toda uma graduação, fiz quase toda uma segunda graduação em licenciatura, e eu não sabia que isso existia, né? Por que eu não sabia? Porque eu não tinha tido essa experiência, né? Em outras escolas que eu trabalhei, já teve questões de a direção achar que as coisas têm que funcionar daquele jeito e daí tudo é daquele jeito. Teve escola que eu já trabalhei que também tinha uma tomada de decisão por parte dos professores, né? Mas já vinha tudo meio pronto, assim, a gente escolhe entre isso ou aquilo, né? E então, assim, me foi apresentado um mundo completamente novo, assim. E daí eu fiquei, né, pensando, então vamos aprender. Aí eu fiquei aquele ano de 2016 inteiro observando, né, como que tudo estava funcionando, como que as coisas aconteciam. Nessa época a gente ainda participava das assembleias de alunos, a gente que fazia o registro das demandas, né. E daí eu lembro que eu pensava assim, mas será que eu tenho que estar aqui anotando? Será que não deveriam ser eles a anotar suas demandas? Porque a ideia deles, parece que eu estou roubando, né, uma ideia de outro. E daí eu comecei a perceber, assim, que como os alunos, que eu vou falar mais, assim, da parte que me surpreendeu muito, é a questão de como os alunos se posicionam para defender a sua demanda, né?
E eu fiquei impressionada, assim, que eles ficam, às vezes, brabos em função da sua demanda não ter sido defendida por mais pessoas, além daquele mesmo aluno, né? Mas, assim, eles não se xingam, eles não se ofendem, que é uma coisa que a gente pensa, bah, agora vai puxar o pino, vai dar briga, eles vão, né, se estressar muito e vai acabar a amizade ali. Não, isso não acontece. Né? Eles conseguem ter muito respeito uns pelos outros e quando agora que os alunos fazem as assembleias sozinhos, né, os professores abrem a sala, deixam o caderno do registro das demandas da turma, né, lá com os representantes ou com quem queira registrar, né, e daí a gente sai. E eu acho muito legal que, assim, nas primeiras assembleias que eles fizeram assim, a gente pensou, eles vão matar a aula, eles vão ficar enrolando. Não. Claro que sempre tem um outro que quer, só que quem está conduzindo não deixa, porque entende que aquele momento é a voz deles. Se eles não vão poder conversar sobre a demanda, expor sua ideia, dizer por que aquilo pode ser feito, ou deve ser feito, ou por que aquilo é uma necessidade, em que momento que eles vão ter? Né? Eles vão, conversam com a gente no corredor, é uma coisa, só que não tem aquele registro formal, né? Não está registrado lá no caderno, que eu acho que seria bom, seria mais adequado se tivesse, por exemplo, mais um ventilador na sala X. Né? Tá, mas por quê? Porque bate muito sol. Tá, então como que tu vai escrever isso? Né? E assim, eu acho muito legal de perceber, assim, quando a gente trabalha com os alunos ao longo dos anos, assim, a gente consegue perceber a evolução deles nesse momento de expor o pensamento, de defender a demanda, de argumentar, e daí a gente pensa assim, nossa, como eles evoluíram, né? E uma coisa muito legal, assim, também, é que enquanto eles estão evoluindo, eles estão aprendendo, a gente também está, né? Porque quando eu cheguei na Dolfina, eu tive que procurar o que era gestão democrática, porque eu não sabia, eu ainda não tinha estudado sobre isso, né? Eu não sabia que já tinha lá na Constituição Federal que poderia ter gestão democrática nas escolas. Eu não sabia disso. Por quê? Né? Então, assim, eu achei muito legal mesmo quando eu entrei na Dolfina e conheci, né, a gestão democrática. Aí, no final desse ano de 2016, a Andréa Zimmer, né, a vice-diretora, que agora é diretora, me convidou para fazer parte do grupo de gestão democrática. Daí eu disse, Andréa, eu não sei se eu tenho condições, tipo, eu estou aprendendo ainda como que funciona e tal, né, era o meu primeiro ano de Adolfina, eu ainda entrei com o ano já iniciado, né, eu já tinha perdido 3 semanas do ano, digamos assim. Aí ela, não, a Ju te ajuda, a Ju sabe tudo. Deu, beleza, se a Ju me ajuda, então vamos. E realmente, assim, a Ju ajudou muito, eu aprendi muito, assim, e estou aprendendo ainda, né, a fazer a gestão democrática, também... eu acho legal porque a gente vê por aí muito comentário do tipo, na minha escola não dá certo porque os professores não querem. Daí eu fico, tá, quando é que tu perguntou? Né? Se tu não perguntar, se a gestão da escola não perguntar, não fizer alguma iniciativa com relação a isso, talvez não aconteça, né? Ou se algum professor que tem alguma instrução disso não pedir, não expor a ideia, né, não vai acontecer. Então, eu acho que falta muito essa quebra de resistência, né? Porque no momento que tem a resistência é porque tem chance de dar certo, não é porque pode dar errado. Né? Porque no momento que tem resistência, a gente, primeiro, claro que inicialmente acaba pensando, vai dar errado. Não, a gente tem que pensar o que pode dar certo, o que pode melhorar na escola. Né? Porque eu acho que a escola, ela não é feita para nós professores, ela é para os alunos, ela é dos alunos. E no momento que a gente dá voz para eles e consegue
acaba incitando eles nesse mundo da argumentação, digamos assim, eles vão longe, assim, eles vão muito longe, né? E a gente vê como eles são articulados, como eles falam bem, como eles se expressam bem, né? Inclusive, como eu era do grupo da gestão, da Comissão da Gestão Democrática, eu conseguia ver os cadernos, assim, o que a turma ano passado botou, o que botou esse ano, né? E daí, eu li num caderno, há uns 2 anos atrás, e eu vi a evolução naquela turma, né? A evolução de pensamento, a evolução de escrita, porque eu sou prof de português, então eu acabo me atendo muito nessa questão da escrita, né? E assim, eles melhoram muito até, não só a questão oral, o se posicionar, o argumentar, mas também como que eu vou escrever essa demanda para que lá na assembleia ou na pré-conferência, para que entendam o que a gente acha que é importante que essa melhoria, digamos assim, né? Então, como que tem que estar escrito? Eu posso só jogar as palavras ali? Não, eu tenho que explicar, né? Eu tenho que escrever de forma que aquela pessoa que vai ler depois, que não é da minha turma, vai entender. Porque na minha turma eu sei quais foram os argumentos, qual foi a discussão, eu estava lá, eu presenciei. Tá, mas e o outro? Né? Como que o outro fica nisso? Né? Então, isso eu acho muito, muito, muito legal, assim. E também aproveitando que a Ju falou antes, né, do Paulo Freire, a gente só aprende a gestão democrática fazendo a gestão democrática, né? Se tu não tem essa experiência, tu não pode dizer que teu professor não quer, que a tua comunidade não está pronta, né? Porque se tu não tentou, é o tipo de coisa que a gente só aprende fazendo, só participando, né? Puxa vida, as pessoas aí se emocionaram contigo, Carol. Eu vou ler depois, senão eu fico nervosa. Eu também. Veja que a gente tem agora 83 pessoas assistindo ao vivo, né? A nossa conversa. Que legal. E eu vou pedir para essas pessoas que estão chegando colocarem suas perguntas, que a gente vai respondendo no caminho. A Karina Dresch colocou aqui que o Fundeb foi aprovado na Câmara de Deputados. Então, acho que é uma coisa para a gente olhar, que coisa ótima, né? Se isso terminou agora, se isso aconteceu agora. Live é forte. Óbvio, a gente fez o pedido e a live aconteceu, que ótimo. Eu vou passar a palavra agora para a Giovana, e só quero dizer que eu estou vendo que a Giovana trouxe um fã-clube, né, para a nossa live. Eu vi um monte de gente ali, Giovana, linda, maravilhosa. Concordo com todo mundo com isso, né, Giovana? Então, agora a palavra é tua. Eu sou a professora Giovana Goulart, então eu trabalho na Dolfina. Quando eu cheguei no município, cheguei na Dolfina e achei uma casa muito boa e permaneci por lá. E trabalho também na EJA da Boa Saúde. Convidei meus colegas da Boa Saúde também para participar hoje. E os meus colegas do Colégio Luterano Arthur Conte, que eu também faço parte. Então vai ver esse o fã-clube. E o pai e a mãe, que eu tenho certeza que estão aí. Eu também estou emocionada. Eu estou emocionada também, ouvindo a Carol falar e a Ju, porque nós estamos distantes da nossa casa, né? A gente faz todo esse papel na escola tão dinâmico de poder incentivar os alunos a darem suas opiniões e a falar. E nesse momento a gente está longe. Então eu estou um pouco emocionada por isso, porque a gente sente saudade de vê-los com o olho brilhando, podendo solicitar o que eles querem. Quando as gurias falaram que eu seria a terceira a falar, eu pensei, meu Deus, depois da Juliana e da Carol, que eu vou falar? E ouvindo as meninas, eu vou falar um pouco para vocês o que é uma gestão democrática, né? Como funciona na escola Dolfina. A nossa escola ela tem vários segmentos, né? Tem um segmento que é dos alunos,
tem dos pais e tem professores e funcionários juntos. E esses grupos se reúnem durante o ano e trazem suas demandas. Na sala dos professores, a gente coloca uma folha, né? Quando eu fazia parte da gestão, fui uma dos primeiros grupos de gestão, e lá as professoras escrevem o que gostariam que acontecesse. Leva isso para a reunião de professores e é votado, né? Sim, não, me abstenho. Primeira vez que eu fiz isso foi na Delfina, né? De poder votar se eu queria ou não um novo bebedouro, se eu queria ou não um sofá para a sala dos professores, uma mesa para a sala de planejamento, um computador a mais para nós professores planejarmos. Então, foi o primeiro local que eu pude fazer isso. E com os alunos, na época que eu comecei, né, também, e as tias da cozinha e as tias da limpeza se incorporaram ao grupo dos professores e ficamos um só, né? Então é lindo de ver que elas entram e participam e ficam lá na frente, né? Que é a hora o pessoal da gestão falar. Tem um representante das meninas da limpeza também, junto com os professores, e elas participam, dão sua opinião, e nós ficamos todas juntas nesse momento. E a gente conta muito com a ajuda de todos da escola. Não é só o grupo da direção ou só o grupo de professores, são todos. Então, quando a gente começou a fazer o caderno, daí o pavor dos professores era: o que eles vão botar nesse caderno? Eles não vão saber o que escrever, não vai ter o que dizer. Então, a gente preparou o caderno todos com capinha amarela, daí a gente colocou uma tirinha em quadrinhos, né, para falar na primeiro encontro. Os menores têm a presença do seu professor junto na hora do encontro, e o professor motiva eles falando do assunto e permanece. E os alunos que não escrevem ainda, a professora escreve. Os alunos que já escrevem, algumas professoras põem no quadro e eles copiam no caderno. Então, tem a letrinha deles no caderno, né? E depois, nós da gestão, nós digitamos tudo. Tudo que aconteceu, né, naquele ano, vai para aquele caderno, e do caderno ele vai para uma outra pasta que nós temos para o final do ano, né? Então, eles têm um grande poder agora, quando tu diz assim: prof, eu queria um gira-gira. Mas foi votado gira-gira já e estragou, agora ninguém mais vai votar gira-gira. Mas eu vou pedir na Assembleia, né? Eu posso pedir na Assembleia? Pode pedir. Então, eles já sabem, e eles dão uns para-te-quieto no colega, né? Dizendo: eles pediram para o recreio ser maior também, né? E o recreio deles agora é maior. Então, eles pediram a mesa de ping-pong, e eles têm as mesas de ping-pong. É uma das únicas escolas que eu conheço que tem 2 mesas de ping-pong. E ainda tem o pebolim que eles pediram, agora pediram para os menores também. Então, as assembleias são muito importantes para a nossa escola andar hoje, né? Que a verba que chega, quem decide para onde vai a verba somos nós. Tem muito pedido da cozinha, né? Panela de pressão gigante, um fogão novo, um freezer. Daí a nossa diretora, Andréia, um dia disse: bom, se não for votado o freezer, se continua com aquele velho lá, e depois a gente vê o que faz, né? Isso ela falou depois que passou, né, pessoal? Conversando com a gente, mas na hora ninguém faz como a Ju. Eu acho que tinha que ser isso, tá? Ninguém faz. Só a gente fazia. Que não pode. Mas, então, ali a gente aprende a levantar a mão para falar, a ser ouvido, né? Às vezes, na reunião de professores, não sei, uma das gurias da direção, a fulana pediu palavra primeiro, daí tem umas 10 na fila, e é por ordem, e todas são ouvidas. Todos são ouvidos naquele momento. E assim é na sala de aula, quando se faz, e assim junto com as nossas colegas da cozinha e da limpeza também, todos têm o seu direito de falar e de votar. Então, esse é um momento que nós temos de ser ouvidos na nossa escola, e que participa, que
que nós professores, alguns professores lideram, mas os outros votam, a direção vota junto com os professores, né? Então, acho que eu pude esclarecer um pouquinho como é. E eu tenho uma ocasião que eu fiquei bem assustada, que a Carol citou, que foi quando foi decidido que os alunos, a partir do 6º ano, não teriam professor na sala quando fosse usar o caderno, né? Hoje é assembleia. Então, quando é assembleia, todos os professores chegam na sala dos professores, dá aquela caixa com o caderno, e a turma que tu leva o caderno para falar com os alunos, o que está necessitando na escola, ou sobre algumas coisas que têm que ser acertadas, né, das verbas e tudo mais. E naquele dia, então, vocês não imaginam, né, que a gente escutava assim, o que eles vão fazer sem o professor? E, pela surpresa, né, Carol, eles produzem, né, eles se conscientizam. Eles têm eles consciência do momento, né? Da importância daquele momento. Eles têm plena consciência disso. E daí a nossa emoção, porque aquele nosso aluno que começou lá no F4 ou no F5, que começou na gestão democrática, hoje ele sabe usar o tempo e ele sabe se expressar e pedir. Né? Então, assim, eu fico emocionada mesmo, porque eu aprendo muito, né? E a Ju falou uma frase, eu também tenho uma frase. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são pássaros. Rubem Alves, né? Ontem eu comentei com a Leia assim, tem escolas que trazem um cabresto e a Dolfina dá uma corda um pouco maior, e a Leia disse não, a Dolfina solta a corda para o seu aluno crescer. Então é isso que eu vejo na Dolfina e tenho muito orgulho de trabalhar nesse grupo. Obrigada. Obrigada, a gente que agradece. A Carol teve um probleminha, como a Leia teve antes, né? A gente cai, às vezes, mas daqui a pouco eu acredito que ela volta. Eu acho que essa conversa está sendo muito boa, eu estou gostando muito de ouvir vocês, porque, como eu digo sempre, né? Toda vez que a gente conversa, toda vez que a gente fala sobre alguma coisa que a gente faz e que a gente participa, a gente consegue enxergar isso de um outro ângulo, de uma outra maneira, e ter uma outra... um outro ponto de vista sobre aquilo. E como isso é importante. Verdade. Por isso que eu achei tão importante a gente trazer professores, né, colegas nossos na Dolfina para falar, para não parecer isso para as pessoas que estão nos ouvindo toda terça-feira, que a gente faz essas coisas porque a gestão, porque nós somos da gestão e a gestão quer, né? Agora a Carol conseguiu voltar. Voltei. Eu acho que tem uma pergunta aqui, vamos ver se eu acho ela. Não sei se enquanto eu acho essa pergunta, se tu quiser falar um pouco, Leia. Sim. Uma das coisas, né, enquanto eu ouvia todas falar, o pensamento vai indo, né, e a gente vai revivendo as situações, e eu também fui encorajada, então, pela Ju em fazer parte da gestão democrática, né, também, junto com a Giovana, ajudei a montar os cadernos, passei desse processo, né, enfim, é muito emocionante lembrar de tudo isso e ver como esse projeto vem crescendo. E eu não tinha pensado na questão das inteligências socioemocionais, não tão profundamente sobre isso, né? Mas, claro, tem muito disso, e talvez seja por isso a minha paixão também, né? Porque eu também gosto dessa área, também me chama atenção, e é lindo ver o quanto a gente aprende, essa interação, né? E aí, falando um pouquinho da questão da coordenação, mas não deixando de falar dos professores também, eu lembrei de uma situação, acho que foi ano passado, ou 2018, que os professores colocaram um projeto para discussão, né, que foi o projeto Fora da Caixa. E como foi importante aquele momento, assim, porque é um projeto maravilhoso, é um projeto riquíssimo, e a gente nunca teve dúvida enquanto equipe diretiva, né, mas tinha algumas coisas que precisavam ser ajustadas, e para ajustar isso, os professores sugeriram algumas modificações, né, e eu acho que o projeto ficou muito melhor depois disso, e foi colocado lá
né, na Assembleia um projeto pedagógico pelos professores para a gente repensar. E o projeto cresceu e todo mundo se envolveu, né? Quando tu participa, tu se sente parte daquilo, né? E se envolve muito mais. Então, foi visível o quanto o projeto cresceu depois dessa discussão, assim. E assim acontece com tudo, né? Acontece com os alunos, quando eles percebem que a mesa de ping-pong foi comprada, como eles pediram, né? Que tem um projeto de matemática na escola porque eles pediram, porque o recreio, ele tem um período um pouco maior porque eles pediram, é uma troca, né? E a gente consegue trazer eles para perto da gente. Eu acho que... Eu achei ali a pergunta, mas eu quero falar, antes disso, de uma outra coisa. A Juliana colocou muito bem quando ela fala, eu acho que todos vocês também retomaram isso, a questão da aprendizagem, né? E que a Assembleia é um espaço de aprendizagem. Quando eu fui apresentar o Aprender e Compartilhar, então, em São Paulo, no Educador Nota 10, e é uma das coisas que se pede muito, né? Porque era um projeto apresentado por uma coordenadora pedagógica, então tinha que conter no projeto a formação de professores. Como acontece a formação de professores na Dolfina? E eu lembro que quando a gente estava discutindo isso, né, junto com as pessoas, minhas colegas da gestão, a Léa, a André e tudo mais, eu apresentei para elas também aquilo que eu tinha escrito, né, aquele treinar, assim, porque a gente se assusta também, né, esse não existe um monopólio de ficar nervosa, né, todo mundo fica nervoso em situações, e é legal isso também, mas eu disse, e eu escrevi ali, acho que nós pensamos juntas, que a Assembleia é o primeiro espaço de formação de professores da Dolfina. O primeiro lugar de formação de professores é a Assembleia. E aí eu tive que explicar um pouco, né, porque mesmo em lugares como lá no Educador Nota 10, às vezes as pessoas não conseguem compreender isso também, né? Qual é a tamanha importância para os professores de um espaço de fala, de um espaço democrático de discussão. Eu acho que eu não consigo entender, conceber uma escola que se diz que quer ser uma escola pública de qualidade, uma escola pública inclusiva, que não pense em gestão democrática. E é isso que a gente está fazendo aqui, está contando para todo mundo que está nos ouvindo, que vai nos ouvir depois, que sim, é preciso, é necessário, é vital que a escola seja um espaço democrático. E aí vem essa pergunta da Karen Ertel, que está acompanhando a gente ali de outras lives já tenho visto ela aqui, e ela diz assim, aí eu não sei se eu interpretei direito, né, daí as minhas colegas aqui podem interpretar, ajudar a interpretar também. Eu vou colar aqui, vamos ver se aparece. Às vezes demora um pouquinho, né, apareceu. Como pensar em escola democrática onde tantos vivem sem direitos e poucos praticam seus deveres? Tem tantas interpretações para essa pergunta, né? Eu acho que às vezes quando a coisa está escrita, e eu digo assim, a gente diz uma coisa, mas a interpretação é da pessoa que lê, né? Não é da gente. Então vamos ver se a gente consegue interpretar isso. Eu interpretei da forma, sim, por isso mesmo que precisamos pensar em escola democrática. Quando eu li ali no chat, já foi a primeira coisa que eu pensei. Exatamente porque a gente vive de uma forma hoje que, infelizmente, a gente não tem nossos direitos respeitados muitas vezes, é que a gente precisa, desde cedo, entender que a gente tem que... Entender, não. Internalizar, eu diria, porque para mim foi isso. Que eu tenho direito à voz, que eu tenho direito a falar o que eu preciso falar, né? Mas que eu também tenho que cumprir alguns direitos, alguns deveres. Eu acho que, nesse sentido... A Dolfina também se construiu muito através das assembleias e das conferências, né? Quando eles apontavam, muitas vezes, comportamentos dos colegas que atrapalhavam a aprendizagem deles. Vi isso muitas vezes acontecendo. Então, acho que é exatamente por isso que a gente tem que pensar em escola democrática, porque é a partir da escola, né? Parece... falar assim, todo mundo sabe que, né, a criança é o futuro, né? Então o que a gente tem dentro da escola? A gente tem a criança, a gente está ali formando exatamente isso, né? Então, no momento que a criança consegue aprender a ter voz, a ter vez e respeitar os seus deveres, a gente vai levar isso como sociedade, sem sombra de dúvida, e vamos colher isso a médio e longo prazo. E com os adultos a curto.
Eu Posso penso responder que... também, Joyce? Pode falar, Giovana. O que eu penso assim, se tu tem uma plantinha, e quando tu planta ela, tu coloca escórias e ela só pode ir até aquele local. Isso é fora da escola. Na escola, o céu tem que estar aberto. E ele pode se expressar na escola. E é ali na escola que ele vai dizer, eu quero, e ele vai poder votar e vai poder aprender que ele pode falar e uma pessoa vai ouvi-lo. Então, depois disso, fora, ele vai ter mais facilidade para poder se expressar. Então, eu sinto que o nosso céu tem que estar aberto para que a criança saia dali e consiga viver nesse mundo que tem poucos direitos, muitas vezes sim, mas ele vai sair forte dali, uma base para poder enfrentar esse mundo. Esse é meu pensamento. Isso mesmo. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Eu pensei agora, lembrei imediatamente, depois que terminei a minha fala, da nossa praça, né, da comunidade. Acho que se tem eu falei a médio e longo prazo, mas não, né, aquele movimento que a gente fez lá em 2012, de levar para o orçamento participativo a possibilidade de ter uma praça num terreno que estava vago e, infelizmente, sendo usado de uma maneira que, né, a comunidade também reclamava. A gente levou para o orçamento, levou a escola, levou os alunos se envolveram, chamaram os pais e a praça está lá, né? Então, é a curto, médio e longo prazo com todo mundo, no fim das contas, né? Porque as crianças entendem que elas fazem parte realmente do lugar Isso que elas... Isso mesmo. E esse fazer parte, né, gente, como é difícil. E às vezes a gente se coloca na escola, eu também quero falar sobre isso, a gente se coloca na escola num lugar de julgamento também dos outros, né? Os outros não querem, eles não querem. A Carol falou muito bem, como é que tu vai saber se tu não pergunta que teu grupo não está pronto, que teu grupo não está preparado? Que coisa mais horrível isso. E a gente ouve muito quando nós apresentamos, a Andréia está aí, né, para não me deixar, está aqui não, mas está aí nos comentários para não me deixar mentir sozinha, mas muitas vezes as pessoas dizem assim, quando a gente apresenta o projeto, que legal para vocês na Dolfina, mas no meu grupo não está preparado, o meu grupo não vai conseguir, né, eles só vão querer não sei o quê, os nossos alunos não sei o quê, e como a gente tira esse direito de fala e esse lugar de fala, então realmente... com esse pensamento do gestor, não vai acontecer mesmo naquela escola, gestão democrática, não porque o grupo não está preparado, mas porque o gestor, o diretor, o coordenador não quer, né? Ele não quer largar, ele não consegue, não sei se não quer, também estou julgando aqui, né? Mas às vezes as pessoas não conseguem sair desse lugar do poder e compartilhar o poder, que é a coisa que é o que a gente faz. Né? É claro que o diretor da escola ele tem um poder institucionalizado por lei, né? Por portaria, mas o que a gente faz na Dolfina? A gente compartilha esse poder, a gente abre essa ideia de poder e coloca todo mundo para discutir junto, né? Porque a gente não tem como mudar essa portaria e essa lei, ela existe ali. E mais uma coisa que eu gostaria de comentar, e assim, fico feliz em saber que vocês viram que nós temos um professor da Argentina, né? Nossa live, então, está internacional agora. Ninguém mais segura a Dolfina. Marcelo Agostinho Martinez. Estamos muito felizes que você está aqui ouvindo a gente. Né? Para nós é muito importante, quanto mais pessoas nos ouvem, mais a gente consegue disseminar essa ideia. E eu queria dizer, então, mais uma coisinha, que é... como a gente coloca o nosso julgamento de escola e de professor em cima das famílias também, né? E vocês imaginam nossa escola de periferia, a gente tem uma escola com muitas pessoas, muitas famílias constituídas por pessoas que nunca tiveram voz, como diz a Karen antes, às vezes não totalmente alfabetizadas, às vezes não tendo tido um espaço na escola, e aí as pessoas dizem assim, mas os pais, eu ouço tanto isso agora nesse momento de pandemia também, né? Os pais não querem, me perguntam isso, como é que eu faço para os pais entenderem que tem que ajudar as crianças, porque eles não querem ajudar as crianças, porque eles não querem participar, porque eles não querem tanta coisa. E aí eu fico pensando assim, que triste que nós temos uma geração de pessoas que não acreditam que são importantes.
Elas não acreditam que ir na conferência vai fazer uma diferença incrível. Elas acham que elas são totalmente substituíveis. Elas acham que elas estando lá, ou elas não estando lá, vai dar na mesma coisa. E é isso que a gente faz, é a nossa ideia na Dolfina. Nós queremos educar uma geração que não vai se sentir substituível, uma geração que vai saber que tem direito à fala, que tem um lugar de fala, e que não é, que faz diferença realmente se a pessoa não está naquela conferência, se ela não dá a sua opinião, faz diferença. Porque não é só entre as famílias, a gente vê isso entre os professores também. Como a gente pensa, quantas vezes a gente pensa, eu poderia ir lá falar, mas eu não vou falar, porque também não vai fazer diferença aquilo que eu falei. Então, isso é uma cultura que se constitui e que tem que ser defendida. Eu acho que a gestão democrática na escola pública ela tem que ser defendida cada vez mais, porque nós temos muitas regras, nós temos muitas leis, nós temos muitas coisas que nos regem. Nenhuma coisa, mesmo estando na LDB, né, Carol, que foi muito legal que a Carol lembrou isso para nós, mesmo estando na LDB desde 96, estando na Constituição desde 88, a gente nem sabe que isso existe, nem sabe o que é. E quando eu fui procurar lá no início, quando a gente procurava literatura sobre gestão democrática, a gente não encontra muita coisa, não encontra quase nada. Eu acho que isso também é uma coisa importante da gente fazer, a gente escrever essa literatura, a gente está escrevendo essa história da gestão democrática na escola. E é isso, né? Que eu gostaria que a gente está finalizando a nossa live, eu gostaria que cada uma de vocês desse uma palavrinha agora final, dissesse isso que está pensando, né, e finalizasse, porque já são 57 minutos, 57 pessoas ao vivo, já chegou em 80, gente. Foi muito legal hoje. Que joia. Acho que a Carol estava querendo falar, né? Pode ser a primeira. Eu quero dizer que, na verdade, ainda dá tempo, né, para as escolas se adequarem a essa questão da gestão democrática. Por que eu estou falando isso? Porque é a meta, 19 do PNE, que vai até 2024, né? E a gente está em 2020. Então, na verdade, se as pessoas conseguem se predispor a fazer a gestão democrática, dá tempo. Tem como aprender, eu sei que vários cursos de pós-graduação têm essa disciplina de gestão democrática. E agora tem literatura na internet, a gente consegue achar coisas bem importantes, bem interessantes, que vão dar um pouco de subsídio para entender o que é a gestão democrática, a importância que a gestão democrática tem dentro da escola, né? E eu acho que se tem vontade, tem jeito, sabe? Eu acho que passa muito pela vontade, pelo querer das pessoas, né? E eu só queria comentar um recorte da fala que a Joyce fez agora há pouco, que é sobre, muitas vezes, a equipe diretiva está tão, como é que eu vou dizer, para que não pareça pejorativo, mas está tão acostumada naquela posição, eu ia dizer agarrada no poder, mas acho que acostumada àquela posição fica melhor, né, gurias? Às vezes está tão acostumada àquela posição que não consegue perceber que se ramificar um pouquinho esse poder, distribuir, o povo vai longe. Distribuir, o povo vai longe, sabe? Os alunos vão evoluir, a escola vai evoluir, os professores, os funcionários, né? Todo mundo vai evoluir. Não é um caso de involução, é um caso de evolução, né? Era isso. Muito bem. Quem vai ser a próxima? A Giovana, agora vai finalizar. Eu gostaria de pedir, né, para todos que estão aqui, para quem puder, enfim, levar para suas equipes essa discussão, acho que é bem válido também. Mas pensando assim na questão de que a gente tenha um olhar que capacite o outro, né? Não um olhar que incapacite, que a gente possa olhar para o grupo de professores como um grupo capaz, como um grupo potente de fazer algo,
né? Que a gente pare de olhar só o que não dá, ou o que não deu, ou quem não faz, ou quem não deu. Que a gente olhe para quem quer, para quem... porque muitas vezes, quando 2 ou 3 começam um movimento, e esse movimento começa a dar certo, isso a gente também viveu na Dolfina, os outros vão indo junto. Então, que a gente possa ter esse olhar de capacitar, de ver o que o outro é capaz e construir, enfim, tudo que a gestão democrática torna possível dentro da escola. Eu acredito que nós, professores, a gente está sempre abertos a aprender. Mas sempre que tem um passo novo para dar, balança a perna e a gente não sabe se vai ou não. E, então, é um convite para dar esse passo, né? Para dar esse passo e se arriscar em outras coisas, porque às vezes a gente ouve professores ou humoristas falando, eu tenho tanto conteúdo, mas que conteúdo a gestão traz? Ela mexe com todos os conteúdos, né? Ela traz um conteúdo que é essencial, que é aprender a se manifestar. Ele vai escrever, ele vai calcular, ele vai fazer de tudo nesse movimento, esse aluno. Tu vai estar investindo no diálogo com esse aluno. As direções, claro, tu tem que abrir os espaços, mas o professor na sala de aula, mesmo que a minha direção não abra, eu tenho que dar a vez para o meu aluno falar, né? Será que ele quer aquela parede toda rosa? Como é que ele quer aquela parede? Como a gente pode construir? Então, acho que a palavra é essa, é construir e segue, dá esse passo. Assim como a gente deu hoje esse passo de estar aqui falando da nossa escola, desse trabalho lindo aí. Muito obrigada por nos ouvir. Leia, quer finalizar? Que joia, gurias. Sim. Eu queria dizer que, às vezes, pode parecer, assim, para a equipe diretiva, muito difícil de começar. A gente precisa realmente ter humildade para dar voz para todo mundo, né? Mas que o resultado disso, ele é tão fantástico porque tira o peso da gente. A gente passa a compartilhar os problemas, os desafios, as dificuldades, porque a gente não tem todas as respostas. Não é porque a gente está ocupando nesse momento, né, algum cargo na equipe diretiva que a gente tem todas as respostas. Não, isso não muda do dia para a noite, né? E às vezes a resposta vem do grupo de onde a gente menos imagina. Né? Às vezes tem aquele professor, aquele aluno que é mais quieto, e daqui a pouco ele traz uma solução que tu nunca tinha imaginado. Então, é fantástico esse processo, é bonito, é lindo, vale a pena se arriscar. Olha, eu vou dizer para vocês que hoje eu fiquei muito emocionada. Eu agradeço muito vocês por terem aceitado o nosso convite, né, Leia, de vir aqui conversar sobre isso. Eu quero dizer, então, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão participando hoje dessa live, eu vou colocar aqui um link das minhas redes sociais, né? Se vocês quiserem se inscrever ali, clicando ali, vocês encontram tudo. Instagram, Facebook, YouTube, vocês encontram lista de e-mails, se vocês quiserem receber e-mails meus e das nossas propostas. Então, tudo está ali. Não sei se não funcionou, não entrou. Ai, aqui está dizendo que deu um erro, né? Tente de novo depois. Eu vou tentar de novo. A Giovana vendo nas redes sociais que ela está arrasando ali, ó. Ela está muito bem. Então, pessoal, e já tem obrigada. uma live, né? Tem já uma live com a Andréia falando disso, então que aprofunda um pouco mais também, para quem quiser saber mais. Tem essa live sobre gestão democrática que eu fiz com a Andréia, há um lugar atrás. Então, nós temos... Agora entrou direitinho esse Linktree ali, né? Vocês podem achar o nosso canal, meu canal no YouTube, tem todas essas lives aí, que a gente está fazendo toda semana para falar do trabalho, para falar da Dolfina, para falar da gestão democrática, da escola pública, que é o que a gente defende. Né? Mesmo o Fundeb tendo sido aprovado na Câmara de Deputados, não é tempo da gente, ainda tem um Senado, a luta continua, a gente tem como cidadão, a Lu falou ali em cima, não só como professor, mas como cidadão, responsabilidade sobre
sobre isso, né? Sobre discutir o Fundeb e o sucesso da escola pública. E eu queria dizer mais uma coisa que agora eu esqueci. Ah, já sei. Na semana que vem, então, para todo mundo que nos acompanhou hoje, na semana que vem eu vou trazer alunos da Dolfina, eu acho que vai ser emocionante também, alunos da Dolfina, para falar desse pensamento democrático, como é que isso transformou essa vida deles, esse pensar deles e tudo mais. Não tenho a mínima ideia do que eles vão dizer, porque também não tinha do que as gurias iam dizer aí, né? Deixei que cada um falasse o que quis, né? E eu acho que vai ser muito legal. Nós esperamos vocês na semana que vem, nesse mesmo horário, né? 19h30, toda terça-feira. Um abraço, um beijo muito carinhoso para vocês. Tchauzinho. Tchau. A gente clica